Bom. Já que o Guilherme chegou cedo hoje, vamos começar então. Bom dia. Vamos lá começar a dar a base teórica para vocês explicarem, né? Esses experimentos aí que vocês estão bolando e para que a gente possa continuar. Deixa eu avisar vocês, meus amiguinhos. O Moodle esteve fora do ar. Com isso eu não consegui mandar material para vocês. Não consegui colocar a lista de exercícios, mas não fique triste. Haverão. Também esqueci. Não corrigi nem a prova do João ainda, tá? Então, tá bom? Mas eu vou... Mas você mandou para mim no celular já, né? Tá. Eu vejo agora no intervalo. Talvez no intervalo eu já vejo. Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar. Se vocês acompanharem no cronograma da disciplina, após falar de lei de Gauss, o cronograma previa que ia falar de de potencial elétrico. Só que eu optei por pular potencial elétrico, porque eu entendi que vocês não estavam entendendo nada de campo elétrico, e eu achei que ia ser uma perda de tempo. Tá certo? Só que eu ainda vou ter que retornar e falar de potencial elétrico em algum momento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar juntar para fazer conexões da parte de eletrostática com a parte magnetostática. Porque vocês vão ver que as equações, elas parecem que elas se conversam, que nós estamos falando de duas manifestações do mesmo fenômeno. Tá bom? Hoje é um desses exemplos. Então, diferente do que eu começo toda a aula, Augusto, que eu sempre começo com uma revisão, que eu vou fazer, mas no meio da aula eu vou fazer uma revisão da aula passada, hoje eu vou começar voltando para o caso da eletricidade. Tá certo? E se vocês entenderem, vocês vão entender isso só no fim. Hoje eu vou falar dessa coisinha aqui, ó. Um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? Olha que interessante. O nome di já lembra dois. Elétrico. O nome di lembra dois. Então, dipolo, dois polos. Tá certo? Dois polos. Bom, a gente sabe que a eletricidade se manifesta de duas maneiras. Essas duas maneiras que a eletricidade se manifesta, que a carga elétrica se manifesta, a gente convencionou chamar de positivo e negativo. Então, um dipolo elétrico, ele é um dispositivo com um arranjo mecânico, no qual eu vou ter uma certa distância entre a quantidade positiva e a quantidade negativa. O melhor exemplo de dipolo elétrico que a gente tem é a molécula de água. Tá? A molécula de água, ela é Ha e dois hidrogênios aqui. De novo, isso daqui é só uma imagem pictórica. Para quem teve um pouquinho de aula de química no ensino médio, vocês lembram que o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade diferente, né? Tem um número de oxidação, tem trocentas coisas lá. Eu vou falar em outros termos. Lembra quando a gente falou de centro de massa? Que o centro de massa era um ponto que eu poderia considerar que todas as forças externas estavam concentradas lá? Existe a mesma coisa aqui. Seria o centro de carga. Tá? Eu faço analogia tranquilamente. Tá bom? Então, o que acontece? O centro das cargas positivas na molécula de água é puxado pelo hidrogênio. Então você teria um centro de carga positiva aqui. Já o oxigênio puxa o centro de cargas negativas e fica aqui. Então existe uma distância entre as cargas positivas e as cargas negativas. Elas não coincidem. O centro de carga positiva não coincide com o centro de carga negativa. Tudo bem? E aí você tem essa formação desse dispositivo mecânico, que ele é chamado de um dipolo elétrico. Tá certo? E se eu pegar uma carga positiva aqui e colocar uma outra carga negativa aqui? Isso não caracteriza um dipolo elétrico. Por quê? Para caracterizar um dipolo elétrico, essas duas têm que estar presas. Tá certo? Tudo bem? Porque você colocou uma positiva aqui e uma negativa aqui, soltou, uma tende a ir ao encontro da outra.
Tá certo? Elas têm que estar presas por algum arranjo mecânico. A água só é um solvente universal graças a essa propriedade aqui. Tudo bem? Acompanhou? E aí você está falando, mas para que o professor está falando disso agora? Calma que você vai ver. Calma, calma, calma. Então, já já a gente vai representar isso daqui. O que é legal de um dipolo elétrico? Aparentemente nada. Só vai ficar legal a hora que a gente estudar no magnetismo e a gente fazer um paralelo entre o magnetismo e a eletrostática. Tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte. Imaginem a seguinte situação, Duda. Eu tenho aqui um campo elétrico constante. Ó, temos um campo elétrico constante. Vamos puxar na memória? Alguém consegue me explicar em coisas rápidas? Uma fala o que é um campo elétrico. Oh, ótimo, Lana. Mandou bem pra caramba. Só uma? Perfeito. É uma modificação no espaço causada pela presença de cargas elétricas. Mas o que essa modificação indica? O que pode acontecer numa região que tem um campo elétrico? Pronto, só isso. Campo elétrico é uma região no espaço onde pode ocorrer força elétrica. Tudo bem? Aí você olha, deixa eu fazer outra pergunta. Qual a carga total de um dipolo elétrico? A carga total é nula. Então olha que legal, se eu traçar uma superfície gaussiana em torno de um dipolo elétrico, quanto que dá o fluxo? Zero. Certo? E também dá para entender porque as linhas de campo nascem na carga negativa, morrem na positiva. Certo? Fazendo aquele emaranhado de linhas, que a gente já viu. Tá? Agora, imagine que aqui eu tenho um campo elétrico E. Aqui eu tenho um campo elétrico E. Vou colocar um dipolo nesse campo elétrico. Então aqui eu tenho uma carga positiva. E aqui eu tenho uma carga negativa. Por mais que eu tenha desenhado elas separadas, vamos lembrar que um dipolo indica que elas têm que estar conectadas. Vamos conectar elas por isso aqui, ó. Tá? De alguma maneira elas estão conectadas. Vamos lá, rapidão. Rapidão e com um raciocínio bem rápido mesmo. Quanto que é a força total sobre aquele dipolo? Zero. Certo? A força total é nula. Vamos relembrar? Espera aí. A força sobre uma carga positiva, a força elétrica sobre uma carga positiva imersa em um campo elétrico, ela acompanha o campo elétrico. Tudo bem? Então ele vai ter uma força para cá, que eu vou chamar de F positivo. Já a força, devido à presença da carga negativa, é oposta ao sentido dado pelo campo. Temos aqui um F negativo. Tudo bem? Alguém me fala quanto que vale o F positivo? Módulo. É o mesmo módulo, mas quanto? Ó, já vou escrever o que a Lana falou. Ó. Módulo da força sobre a parte positiva do dipolo é igual ao módulo da força negativa pelo dipolo. Que quanto que vale? Quanto que é a força elétrica sobre uma carga elétrica? Carga vezes o campo. Certo? Então, o módulo da carga, né? Vamos falar que essa carguinha aqui é uma carga mais Q. Para ser um dipolo, essa daqui tem que ter o mesmo módulo. Então, essa daqui é menos Q. A gente só fala de dipolo, mas existem os quadrupolos, octopolos. Existem, por incrível que pareça, tudo isso está relacionado à expansão em série de Taylor. Tá bom? Na hora que você vai expandindo lá, você vai ver os momentos de dipolo, momento de quadrupolo. Para nós aqui só vai interessar os momentos de dipolo. Tá? Então, vamos lá. Então, ela é Q. E. Tudo certo? Tudo certo? Não, é isso que eu queria. Não está tudo certo. Lógico que não está tudo certo. Não tem nada certo. Como vocês estão falando que está certo? Aqui é módulo, né? Aqui não é módulo? Então aqui é o quê?
Módulo campo elétrico. Ah, agora sim. Como o módulo das forças é igual, ô Guilherme, a força resultante é nula. Só que isso aqui está preso. A força resultante é nula, mas eles não estão na mesma linha de ação. Uma vez que essas duas forças não estão na mesma linha de ação, elas causam um torque. Elas tendem a girar. E aí? Vamos calcular esse torque. Mas, pelo menos quem fez Física 2 comigo, a hora que eu falo vamos calcular o torque, você tem que fazer uma pergunta na hora. O torque é sempre em relação a um ponto. Em relação a qual ponto vocês querem calcular o torque? Mas vocês são muito bobocas. Por que vocês querem calcular em relação ao meio? Quem falou que em relação ao meio é mais fácil? Não, o centro de carga vai ser o centro aqui. É porque vocês estão imaginando que ele vai girar em torno desse ponto, né? Eu também acho. Seria mais fácil colocar o torque em cima de uma das cargas. Porque eu anulo um dos torques, né? Tudo bem? Só que tem uma outra coisa. Tanto faz. Você pode calcular o torque com relação ao meio ou com relação dos pontos. Porque lá em Física 2 eu mostrei um teoreminha para vocês. É o seguinte. Se a força resultante for nula, o torque independe do ponto. Certo? Se a força resultante for nula, o torque independe. Que chiqueza, hein, ô, dona Taiane? Tá indo em alguma entrevista de emprego? Tá toda chiquetona, de blazer. Ó, Lana, vem toda relaxada para a escola. Aprende aí, Lana, vim mais chiquetona. Olha lá. Tá? Então eu vou seguir a dica da Ana Laura, porque eu acho que fica mais fácil calcular o torque nessas condições. Tudo bem? Tamo junto? Então, eu vou calcular o torque em cima da carga negativa. Então, eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Então, eu estou calculando o torque com relação, vou chamar aqui de ponto P. Torque com relação ao ponto P. E já vou vetorialmente. Então, ó. Note que, vamos lá. Note que o torque sobre um dipolo, não preciso indicar em relação a qual ponto é. Presta atenção, não preciso indicar igual em relação a qual ponto é. Por que eu não preciso? Porque a força resultante é nula. Quem quiser faz em casa em relação ao centro, em relação a outra carga, que você vai ver que dá a mesma coisa. Tudo bem? Então, torque vai ser o quê? Como é que calcula o torque mesmo? R, produto vetorial, F. Na realidade, vamos fazer bonitinho? Vamos fazer tudo bonitinho, para a gente relembrar aquele curso maravilhoso de Física 2. Ó, somatório, com I variando de 1 até N, dos RIs, produto vetorial, FIs, porque eu estou indicando que eu tenho que somar todos os torques. Tudo bem? Só que quando eu coloco aqui vão ter duas forças só, então vai ter R1 e R2. Como eu estou calculando o torque em relação a esse ponto, com relação a esse ponto, vamos voltar. Quem é o vetor R? O vetor R é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força a partir do ponto em relação ao qual eu estou calculando o torque. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos começar esse aqui primeiro. Vamos lá. Então, ó, quero calcular o torque dessa força. Então eu preciso de R1, F1. R1 é esse cara aqui, ó. Ó. Vou chamar ele até de R1. Esse é o R1. De acordo? Olha lá, Guilherme, vocês que não lembram. R é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força a partir do ponto em relação ao qual o torque está sendo calculado. Tudo bem? Então aqui vai ser R1, produto vetorial, com F positivo. R1, eu vou chamar de D. Produto vetorial, F1. F1 é Q, E. Tudo bem?
Agora eu tenho que achar o torque dessa outra força. R2, F2. Só que R2 é o vetor que localiza a força F2 a partir desse ponto. Quanto que vale esse vetor? Qual nulo é esse vetor? Ele é nulo. Tudo bem? Muito nulo. Então virou só aquilo. Aí depois você fala assim, professor, mas aqui você escreveu R1 e aqui você colocou D. É porque eu quis colocar um parâmetro do dipolo nele. Porque um dipolo elétrico, ele tem dois parâmetros. Duas coisas vão definir o dipolo. A primeira, Lara, é o valor da carga que está ali. A segunda é a distância entre as cargas. Está acompanhando? Certo? Portanto, eu poderia escrever, ó, isso daqui é um produto vetorial, não tem problema nenhum. Torque igual Q vezes D, produto vetorial com o campo elétrico. Show de bola? Por quê? Eu coloquei um produto vetorial entre um fator externo, que é o campo elétrico, e aqui são parâmetros que só dependem do dipolo. Certo? Quem são os parâmetros que só dependem do dipolo? O módulo da carga, é porque aqui eu não precisei, por isso que eu coloquei aqui. Porque aqui a carga já é positiva, então o módulo da carga, porque não dá para eu falar, ô Lana, até eu falei errado, a carga do dipolo, porque o dipolo tem duas cargas, uma positiva e uma negativa, de mesmo módulo. Então, módulo da carga vezes o vetor D. Olha para a lousa e descreva para mim quem é o vetor D. É o R1, ótimo. Descreva em palavras agora. É o vetor que localiza a carga positiva a partir da carga negativa. Estou falando porque é contrário ao sentido do campo elétrico, né? Esse carinha aqui, ó, Q vezes D, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar esse vetor aqui, e ele, para o curso de engenharia elétrica, é que às vezes vocês caem nas partes práticas, vocês acabam não preocupando muito, não estudando a parte teórica, porque você fica muito embutido no pragmatismo do curso. Ele é o vetor mais importante no curso de engenharia elétrica. Ele é o vetor momento de dipolo elétrico. Tá certo? Então, quando eu falar de um dipolo elétrico, eu estarei falando sobre o vetor momento de dipolo elétrico. Esse vetor é um vetor que nasce na carga negativa e termina na carga positiva, cujo módulo é o módulo da carga vezes a distância entre as cargas. Tá bom? Por que eu estou falando que esse vetor é importante, gente? Me fala um dispositivo muito importante. Pessoal, tem que falar com o pessoal da elétrica, tá? Vou tentar ser mais didático para vocês. Me fala um dispositivo muito importante para vocês em circuitos elétricos. Um que vocês acham que é muito importante, até na utilização prática mesmo. O resistor é importante, mas não é tanto porque o resistor, a função dele é consumir energia, fazer o efeito Joule. A fonte, sem a fonte, não ia ter circuito, também é importante. Capacitor. O que um capacitor faz, gente? A função de um capacitor é armazenar energia no campo elétrico. Certo? O capacitor ele funciona mais ou menos assim, ó. Olha que legal. Olha que legal. Vou desenhar um capacitor aqui. Pronto. Desenhei um capacitor. Ah, mas professor, aquilo ali parece uma mola. Olha como que aquilo ali é interessante. Aqui está tudo parado, Tayane. Se eu puxar essa mola e ficar segurando, vai ficar parado. Mas se eu soltar essa mola, o que vai acontecer? O que ela vai fazer? Ela não vai simplesmente voltar. O que ela vai fazer? Ela vai ficar oscilando. A vida inteira? Não. Mas espera aí. Por que ela não vai oscilar a vida inteira? Porque tem atrito. Show de bola? Vamos imaginar que não tem atrito. O que vai acontecer com ela? Vai oscilar a vida inteira. Mas se ela vai oscilar a vida inteira, quer dizer que ela ganhou energia cinética. Da onde ela ganhou energia cinética? Passo a passo.
eu realizei um trabalho e transferi energia, a partir do meu trabalho eu transferi energia para a mola. Agora, a mola tem energia armazenada. Quanto que é a energia armazenada pela mola? Meio kx ao quadrado. Tá certo? Então, a mola armazenou energia potencial elástica. Quando eu soltei, ela libera essa energia potencial elástica na forma de energia cinética. E aí ela vai ficar vibrando a vida inteira, porque se tiver o atrito, em termos energéticos, o que o atrito faz? Ele realiza um trabalho que consome essa energia, transformando essa energia na forma de energia térmica. Tudo bem? Cara, aquilo ali é um capacitor. Um capacitor, ele faz isso daqui, ó, Guilherme. Você tem aqui uma fonte. Certo? Vamos imaginar que você ligou a fonte em um capacitor. A gente representa um capacitor dessa forma. Certo? O que a fonte vai fazer? A fonte vai fazer esse trabalho que eu fiz. Puxar. Mas o que ela faz? Ela retira a carga positiva. Ela retira a carga positiva da primeira placa e joga aqui na segunda placa. Então aqui vai ficar uma vez positivo. Ah, mas peraí. Se aqui ficou positivo, como ficou de lá? Se ela tirou uma carga positiva, aqui fica negativo. Ah, professor, mas para fazer isso, para tirar a primeira carga não tem trabalho nenhum. Olha para tirar a segunda carga. Primeiro, ele tenta tirar uma carga positiva daqui. O que a positiva está fazendo? O que a negativa está fazendo? Tentando trazer ele de volta. Não é igualzinho a hora que eu estou puxando? A hora que eu estou puxando a mola, não está tentando levar a minha mão de volta? A hora que a fonte está tentando tirar essa carga daqui, a carga negativa está tentando trazer ela de volta. Mas aí ela consegue, joga outra carga negativa aqui, joga outra aqui e positiva aqui. E para eu tirar a próxima carga, vai dar mais trabalho ou menos trabalho? Não é igualzinho aqui? Quanto mais eu quero esticar, mais difícil vai ficando. Até que chega um momento que o meu capacitor ficou assim. Quando o meu capacitor ficou daquele jeito, ele estabeleceu um campo elétrico ali dentro. O campo elétrico, ele sai das cargas positivas e morre nas cargas negativas. Isso que o capacitor fez. Tá? Então, tem energia armazenada da mesma forma que tinha energia armazenada aqui na mola. Qual que é a pergunta que vocês têm que fazer? Ah, professor, quanto de energia que o capacitor armazenou? Vou mostrar para vocês. Sabe quanto de energia que o capacitor armazenou? Meio C potencial ao quadrado. Olha aqui matematicamente a mesma equação. Meio. Aqui tem a propriedade da mola. Aqui tem a propriedade do capacitor. Aqui tem o quadrado de uma distorção que eu causei no sistema. Aqui também. O quadrado de uma distorção que eu causei no sistema. Tudo bem? Para você, o que você acha o que vocês acham que o engenheiro eletricista quer de um capacitor? Que ele armazene muita energia ou que ele armazene pouca energia? Muita energia. Para ele armazenar muita energia, tem duas opções. Ou ele aumenta isso daqui, só que isso daqui vai exigir mais esforço externo. Ou ele aumenta o quê? Uma propriedade intrínseca do material. A capacitância. Sabe como que você aumenta a capacitância de um capacitor? Você coloca um material que possa ser polarizado lá dentro. Material que possa ser polarizado é material que possa apresentar dipolo elétrico. Então, quando você põe olha aqui, você põe um material aqui, esse campo elétrico vai orientar e ele vai formar um monte de dipolo. Esses dipolos vão tornar mais fácil a retirada de carga aqui. De tal maneira que você vai conseguir retirar muito mais carga. Esse capacitor vai passar a armazenar muito mais energia. Fala. Quando um capacitor está... Peraí, vamos lá. O que vocês me falaram? Vamos, pensa na mola. O que vocês me falaram na mola?
Quem é que vai retirar? Quem é que vai retirar a energia da mola? O atrito, ele transforma essa energia em energia térmica. Em um circuito, quem que converte energia em energia térmica? Resistências. O fio é ideal? Não, ele também apresenta resistências. Tudo bem? Mas tem outras coisas que podem fazer um capacitor ficar ruim. Uma outra coisa, eu estou falando a nível teórico, viu, gente? Depois vocês têm que perguntar para o pessoal da parte prática, técnica. Outra coisa que pode fazer o capacitor ficar ruim é se você não conseguir polarizar as coisas aqui. Às vezes você exerce um campo tão grande que a força acaba sendo grande demais e rompendo os dipolos, causando uma separação permanente dessas cargas. Aí ele não vai mais polarizar. É outra coisa que pode ser também. Tudo bem? Estou só falando isso para vocês verem que a gente às vezes aparece, mas é só um negocinho matemático. Não é. Isso daqui vai ser extremamente importante de conhecer essa propriedade. O momento de dipolo magnético. E outra, se eu falar que um determinado sistema apresenta um momento de dipolo magnético, peraí, só um minutinho, só concluir. Eu estou dizendo que tem os dois polos, tem carga positiva e carga negativa. Fala, João. Eu ia perguntar, naquele caso, o que seria esse vetor momento de dipolo? Porque é esse vetor momento de dipolo que faz aumentar a capacitância, aquele C. Que aí é uma coisa que eu já não consigo mostrar agora, porque não falei de potencial, dessas coisas. Certo? Ele ajusta, fica tudo lá bonitinho. Você concentra muita carga positiva aqui nessa, facilitando a retirada das cargas. Você tem aqui, ó. Não necessariamente. Ó, peraí, vamos lá. Ó. Imagina aqui. Retirei uma carga negativa daqui. Como é que ficou essa placa? Positiva. Certo? Para eu retirar a próxima carga negativa vai ser o quê? Mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Entretanto, se aqui tiver um vetorzinho momento de dipolo, como é que é o vetorzinho momento de dipolo? Vamos desenhar ele aqui. Desenhei um vetorzinho momento de dipolo. Como é que é o vetorzinho momento de dipolo? Ele nasce na carga negativa, morre na positiva. É como se aqui tivesse uma carga negativa e aqui tivesse uma positiva, certo? Bem pequenininha. Mas ele facilita a retirada de uma outra carga. Não, porque eu coloquei uma fonte para retirar. Porque eu coloquei uma fonte para fazer isso. Não, por que você puxa? Por que você puxa a mola? Não, para você realizar um trabalho e fornecer energia potencial elástica para o sistema. Por que a fonte retira carga? Para realizar um trabalho, fornecer energia potencial elétrica para o sistema. Tudo bem? A bateria do seu celular, a grosso modo, ela é um capacitor. Você coloca ele para carregar numa fonte. Ele armazena, aí a hora que você tira o circuito, ele que vai rodar. Ficou mais claro? Tudo bem? Momento, né? Tudo tem momento, né? Consegue. Só isso? Sim, consegue. Não, eu estou pensando, porque eu não quero correr. Eu estou pensando realmente alguma relação do momento angular com o momento de dipolo elétrico. Eu não consigo ver direta. Mas é que a hora que você me falou, me veio um negócio que eu não quero adiantar. Que tem uma outra que, assim, ela é direta. Qual que seria o foco da aula de hoje? Não é eletricidade. Não.
Nós estamos, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando magnetismo. Por que eu voltei na eletricidade? Então vou tentar ajudar vocês. Se eu estou falando do momento de dipolo elétrico, é porque em algum momento eu vou falar em quem? Momento de dipolo, esse é diretamente um momento angular. Certo? O momento de dipolo magnético, ele é diretamente um momento angular. E aí a gente vai dizer que uma das maneiras é dizer que a fonte de campo magnético é o momento angular de cargas em movimento. Tudo bem? Por isso que a hora que você falou... Inclusive, essa é a resposta daquele dia que o José perguntou, né? Ele perguntou o que é o velocidade angular. Sim, isso tem a ver. Tá? Com o momento de polo elétrico eu não consigo ver, mas, entretanto, torque não é a derivada do momento angular? Quem está aparecendo aqui no torque? O momento de dipolo. Então, tem alguma relação. E aí eu quero que vocês olhem, e aí aquela hora que eu faço aquelas perguntas, que eu fico chateado, eu tenho a impressão que não vale de nada o primeiro e o segundo ano de vocês, tem aqui um produto vetorial. Em que situações que esse produto vetorial é nulo? Paralelos. Então aqui a gente já vê qual que é a tendência do campo elétrico, alinhar. Exato. Então, o torque realizado pelo campo elétrico, ele é realizado de forma a tentar alinhar o vetor momento de dipolo. Ele consegue alinhar? Se não tiver dissipação, não, ele não consegue alinhar. Porque, olha só, o vetor momento de dipolo está aqui. Certo? Aí ele realiza um torque. Aí ele vai girar. É que aqui o meu desenho está ruim. Ele passa pela posição de equilíbrio e começa a brecar. Aí ele vai ficar nisso. Só que a tendência, a tentativa do vetor momento do campo elétrico é que o campo elétrico alinhe os vetores momentos de dipolo. Tudo bem? Então, professor, eu não entendi por que, sei lá, depois de muito tempo não equilibra. Pode equilibrar, porque esse aqui é força, não é? Ela está atuando, está tendo deslocamento, não está? Então está tendo realização de trabalho. Tudo bem? Se está tendo realização de trabalho, está tendo conversão de energia. Energia potencial elétrica convertida em energia cinética. Para parar, o que tem que acontecer com essa energia? Tudo acabar. Mas para acabar, então tem que ter outra força que realiza um trabalho. Tudo bem? Entendido? Ok? O micro-ondas funciona assim. O micro-ondas ele funciona como? Alguém já tentou matar uma barata no micro-ondas, meninas? Ficaram tão irritadas que quiseram torturar a barata. Ah, você vai morrer. Você vai ver que você não consegue. Porque o micro-ondas, ele atua nos momentos de dipolo das moléculas de água. O micro-ondas, ele manda um campo eletromagnético. Mas vamos pensar só na parte de campo elétrico. E aí você manda um campo elétrico e um dipolo. O que esse campo elétrico tenta fazer? Alinhar o dipolo. Só que esse campo elétrico é variável, não é um campo elétrico constante. Então ele fica rodando o dipolo, porque ele é variável. No que ele fica rodando o dipolo das moléculas de água. No que ele fica rodando o dipolo, essas moléculas estão esfregando uma na outra. Está aquecendo por quê? Porque o atrito entre essas moléculas está realizando um trabalho, está convertendo essa energia potencial elétrica em energia térmica. Tá? Por isso que o micro-ondas você só consegue aquecer coisas que têm água. Você não consegue aquecer farofa. Pega uma farofa e coloca lá para você ver. Mas um dia eu aqueci uma farofa. Ah, mas tinha banana na porcaria da tua farofa e banana tem molécula de água. Sim. A hora que sai, é que assim, a hora que sai da geladeira, você condensa um pouco, né? Vai estar um pouquinho molhado. Mas o que eu estou mostrando é isso. É isso. Aí está aí outra importância do dipolo elétrico. Entenderam? Agora eu vou ter que testar. Achei que você ia testar a barata. Agora eu vou testar. Não, ou formiga. Se vocês não têm nojo de pegar barata, pega uma formiga. A formiga é uma pequenininha. Pega uma tanajura. Mas não tem água. Mas não tem água.
Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Alguém sabe que formiga tem água? Não, não sei. Eu tô falando... Não, mas esses dias eu vi uma formiga parando assim. Pra beber água? Bom, não, eu fico imaginando que interessante que é a família de vocês, vendo vocês colocar formiga, um prato cheio de formiga no... Certinho, então? Tudo bem? Tamo junto? Então, agora sim. Diante disso, vamos começar a revisão da aula de hoje. Bom, fazer uma revisão total de todo o curso de magnetismo que nós fizemos até agora. Primeiramente, nós optamos por estudar o magnetismo de uma maneira diferente que foi a eletricidade. Como é que vocês estudaram a eletricidade? Vocês analisaram a interação entre duas cargas, que vocês chamaram de lei de Coulomb, ou seja, vocês analisaram a interação entre dois polos elétricos. Vocês perceberam que sabiam que eram dois polos, porque a manifestação da força elétrica era tanto atrativa como repulsiva. A partir daí estudou a manifestação das duas, interpretou que uma delas criava um campo e escreveu a força elétrica como carga vezes campo. Aqui a gente não consegue, a gente optou por não tentar estudar a interação entre os dois polos magnéticos. Até porque a gente não sabe quem é a fonte de campo magnético ainda. A gente só sabe que fonte de campo magnético, que é a entidade que sente força magnética, são as cargas em movimento. Então a gente optou por começar de trás para frente. Dado a existência de um campo, eu coloco uma entidade que é capaz de perceber a existência desse campo. A gente estudou a força magnética dessa forma. Ok? Após isso, o que eu fiz? Que aí foi a aula passada. Cara, já que carga em movimento vai sentir ação de força magnética desde que ela esteja imersa em um campo magnético, e se eu tiver um fio transportando corrente, colocar esse fio transportando corrente perto de um ímã, colocar esse fio transportando corrente em um campo magnético, o que vai acontecer com esse fio? Vai sentir a força magnética. E a gente viu que a força magnética sentida por um fio que transporta a corrente é o valor dessa corrente, o vetor que indica o comprimento do fio, esse vetor tem a mesma direção do fio e o sentido é o sentido dado pela corrente, produto vetorial com o campo magnético. Tudo certo? Tudo bem? E aí agora, resumir todo o curso, já posso até dar uma prova, marcar semana que vem, prova, só disso. Tudo bem? Aliás, estou com uma ideia em mente. Tá bom, não posso não pô-la em prática. Que horas agora? A aula acaba que horas, a primeira parte? Quer fazer uma atividade valendo nota? Não? Ele nem escuta a proposta, né? Nossa. Eu dou um exercício para vocês. A próxima aula fica como se fosse uma prova. A próxima aula, depois do intervalo. Se você zerar, você não perde nada. Que é o que provavelmente vai acontecer. Eu vou dar um exercício e vocês tentam trabalhar esse exercício. Pode trabalhar em grupo. Pode trabalhar em grupo. Não, vai ser um pontinho a mais. Nada perdido. Não, se vocês não conseguirem, que é o que provavelmente vai acontecer. Nada, não muda nada. A nota tá lá já. Espero o exercício vir. Ele falou isso. Se é tão difícil, dá mais pontos, né? Pode ser. Eu tenho medo. Não. Vamos lá, ó. Não, também não vai. Esse é o exercício. Não, agora que eu vou dar
Vou dar para vocês as ferramentas para vocês resolverem o problema que eu vou propor. Oi? Não, aqui na sala, vai ser agora na sala, na próxima aula. Vou desligar a câmera, vocês vão fazer só trabalhar com esse exercício. Nossa, então é exercício Ó, fazer o seguinte. Prontinho. Ô, Thiago, quase nunca chamo você. Escolhe aí uma direção, eu vou estabelecer um campo magnético ali naquela situação. É. Não, essa é a única que não pode. Beleza. No eixo Y. Ah, ótimo. Poderia ser a pergunta. Por que eu não quis? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Peraí. Não. Não, realmente não pode ser no eixo Z. Ó. Não, isso aqui não é um campo magnético, não. É, eu tô tentando desenhar uma espira. Provavelmente. Nossa, como vocês são espertos. O que você falou, Paulo? Eu falei que o quarto vai estar no eixo Z. Eu consigo falar que eu podia colocar ele. Se colocar. Não, é que assim, se colocar no eixo Z, você vai ver que não tem graça. Você vai ver que não tem graça. Ó, ali é um retângulo, tá? Ali é um retângulo. Esse ponto aqui, o x vale A sobre 2. E nesse ponto aqui, o y vale B sobre 2. Tá. Alguém de cabeça rápido, eu quero a área desse retângulo. AB. Certo? Tudo bem? Eu vou pôr uma corrente circulando esse circuito. Certo? Circulando. Ele tem a espira por algum método de engenheiro eletricista, que a galera da civil nunca vai saber, porque eles são seres inferiores. Vai estar rodando ali. Oi? Sim, por isso que eu tenho que falar a verdade, justamente porque está ficando gravado. Certo? Tem uma corrente circulando aqui. Olha só, por que eu não posso pôr... Vamos imaginar que eu tivesse seguido a péssima ideia do meu amigo Thiago, que não sabe escolher campos magnéticos. Vamos imaginar que eu colocasse um campo magnético para cima e vamos ver o que aconteceria com a força magnética. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a ajudinha do meu amigo Augusto. Campo magnético para cima. Esse carinha aqui vai representar a corrente. Esse aqui vai representar a força magnética. Apareceriam 4 forças magnéticas. Uma nesse fio, uma nesse fio, uma nesse e uma naquele. Tudo bem? Então vamos ver a força nesse fio. Campo para cima. Corrente para cá. Que seria o vetor L. Certo? Calma. Mas vai. Então o que eu tenho que fazer? Produto vetorial L com B. Como é que faz o produto vetorial? Dedos palmares na direção do primeiro. Fecha pelo menor caminho para pegar o segundo. Para onde deu a força magnética? Menos Y. Fechou? Pega nessa daqui, vamos ver? Nessa daqui, como é que vai estar a corrente, já que ela está circulando? A corrente vai estar para cá. Campo magnético para cima. Corrente para cá. Dedos palmares na direção da corrente. Opa, não dá para fechar no menor caminho. Então tem que virar a mão. Agora a força deu para onde? Para lá. Quanto que deu a força magnética? 0. Se eu fizer aqui nas outras duas, também vai dar 0. Só que essas duas forças, com esse campo magnético imaginado pelo Thiago, as forças estão anulando, só que estão sendo forças de estiramento.
Elas estão só esticando o seu circuito. E eu quero que apareça algum torque. Tudo bem? Então, eu acho que foi a Ana Laura que cantou a bola, porque então você provavelmente quer o torque ao longo do eixo Z. Se for esse o caso, eu não quero que a força esteja no eixo Z, o campo esteja no eixo Z. Tudo bem? Então, ou seja, de 3 possibilidades, você escolheu a única que não podia. Certo? Na verdade, podia, para não estudar nada. Podia. Então, eu vou colocar o campo magnético aqui, ó. Campo magnético, eu vou escrever ele assim, ó. Ele é módulo B na direção J. Tamo junto? Vamos ver o que acontece agora? Vamos ver o que acontece agora? Vamos lá. Me dá os campos, caralho. Ah, verdade. Tem um monte de campo. Não, esse campo tá errado. Esse aqui era no eixo Z. Eu preciso de um no eixo X. Não, no eixo Y. Aqui. Ó. Onde você quer analisar a força primeiro, Arthur? Aqui? Augusto. Analisar a força aqui primeiro. Olha lá, ó. Olha lá, campo magnético para lá. De acordo? Vetor L para cá. Tamo junto? Vamos lá. Dedos palmares na direção do L. Fecha, pegando corrente. Para onde deu a força magnética? Para cima. Uhul! Então aqui. Vou colocar essa força aqui como F1. Qual que é o módulo de F1? Módulo de F1, corrente A, porque o L é A, vezes módulo de B. Seno do ângulo, o ângulo é 90, seno 90 é 1. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos analisar aqui agora. Vamos lá, de novo. Campo magnético B. Só que a corrente está entrando agora na lousa, né? Ok? Aí agora, dedos palmares na direção da corrente. Fechou? Para onde deu? Para baixo. Olha lá. F2. Módulo de F2. Módulo de F2. E comprimento. B, né? Eu falei A, não, mas é B, né? E B. E Bzinho, módulo do campo magnético. Quer dizer, o módulo dessa e o módulo dessa são iguais. Então elas se anulam. Só que claramente, agora você está vendo que não são forças de estiramento. Certo? Então agora tem que acontecer o quê? Tem que ter um torque. Agora fica com vocês. De cabeça e rápido. Quanto é que é a força nas outras linhas? 0. Por quê? Campo magnético paralelo à velocidade. Então, o que acontece com as forças F1 e F2? Elas vão realizar um torque. Certo? Gente, isso aqui é princípio de motores em engenharia elétrica. Não sei se já fizeram a disciplina de máquinas elétricas. Estão fazendo? Obviamente, eles não vêm com essa simplicidade. Mas tem uma vantagem, assim, tem uma coisa que é igualzinho aqui com lá em máquinas elétricas. Vocês não entendem nada em nenhum dos dois, então tá a mesma coisa. Mas o princípio básico é o mesmo. Você tem um campo magnético e alguma coisa transportando corrente, isso aqui vai girar. Certo? Isso aqui vai girar. Se aquilo ali vai girar, o que eu tenho que fazer agora, meus amiguinhos? Calcular quem? O torque. Calcular o torque. Ok? Eu vou melhorar o desenho, tá? Vou planificar o desenho. Vou calcular o torque. Em relação a que ponto que eu tenho que calcular o torque? Em relação a qualquer um. Porque a resultante anula. E agora sim, agora em relação a qual ponto é melhor eu calcular o torque? Não, pode ser em relação a você, tanto faz.
Em cima de uma das forças. Pode ser também. Tá certo? Mas claramente eu percebo que há uma tendência de giro em torno do eixo X, né? Aquele sistema vai girar em torno do eixo X. Vai botar essa força da F1 para F2 é pontual? Ou se ela... Ótima pergunta. Ótima pergunta, João. Já falei que foi boa, cala a boca. Não, tô brincando, João, pode falar. Não, você está perfeita, tá perfeito. A questão do João é perfeita. Ele está pensando lá na frente, ele está falando assim, professor, mas se eu for calcular o torque, eu tenho que achar o vetor que localiza o ponto de aplicação da força. E a força magnética, na realidade, João, ela está ao longo de todo o fio. Ela não está só em um ponto, senão o fio ia... Só que isso é uma facilidade para nós, que já que ela está ao longo de todo o ponto, eu posso considerar que é tudo força externa. Então, no cálculo do torque, eu posso considerar um ponto. Que ponto que eu considero? Centro de massa. E qual é o centro de massa desse fio? Centro geométrico. Tudo bem? Pessoal, captaram? Então, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Mas eu vou desenhar só o eixo, o plano XY. Olha lá. Ô Guilherme, você tem alguma coisa para compartilhar aí com a gente? Eu estou falando, não estou zoando não. Vocês viram isso em máquinas elétricas? Ou a diferença que eu suponho que tenha no curso de máquinas elétricas? Não tem ideia. Eu acredito... Corre lá na Laura, parece que você vai perder. Só você correr. Porque senão depois você não faz exercício mesmo. Oi? Isso. É similar, mas qual que é a diferença naquilo que vocês provavelmente veem em máquinas elétricas? Lá o campo magnético não é constante. Aqui eu estou supondo um campo magnético constante. Outra coisa, quando o campo magnético não é constante e no que ele começa a girar, aparece uma corrente induzida. Porque você tem a variação do fluxo magnético. Essas coisas também precisam ser contabilizadas. Se for corrente alternada, você cria um outro agente que dificulta em termos de cálculos, mas que em termos tecnológicos facilita muito, que é como se o circuito conseguisse ficar se autoalimentando. Eu não sei se vocês já pararam... Exato. Mais ou menos, e aí a gente vai estudar isso mais para frente, o que acontece quando acaba a bateria do carro. Aí, de repente, você dá uma carga inicial, liga e o carro anda o tanto que você quiser. Porque ele está se autoalimentando, porque à medida que vai girando, vai variando o campo magnético, e a variação do campo magnético também induz corrente elétrica, mas esse é assunto lá para frente no curso. Tudo bem? Cerca elétrica? Não, acho que não. Acho que não. Certo? É porque a gente não pode esquecer o seguinte, né? Não é bem autocarrega. A carga elétrica está em todos os lugares, né? Você não precisa produzir carga elétrica. Você precisa dar um jeito de movimentá-las. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Dê uma olhada aqui. Ali está o desenho que eu tinha feito, que eu tentei fazer. Então aqui está a força na parte negativa de X. Não tem força aqui, né? Tem força na parte negativa de Y. A força na parte negativa de Y está para cima. Então ele estaria saindo da lousa. Certo? Ela estaria saindo da lousa. Então ela seria assim. Ó, imagina que isso aqui é a ponta de uma flechinha que está saindo. Na parte positiva do Y, ela está entrando na lousa. Tô certo? Aqui, ó. Aqui na parte positiva ela está para baixo. Se eu deitar e rolar aquilo lá, eu vou ver que lá parece aqui um eixo X e um eixo Y.
Olha lá, ó. Eixo Y é o azul. Eixo X. Eixo Y é eixo X. Tá? Tô na parte positiva do Y. Tá vendo que ele tá para baixo? Vem para cá. Eu vou tentar rodar. Esqueci qual é o Y. Ah, tá. O Y é azul. Então tem que reposicionar. Tá certo. Então eu errei ali na hora de fazer o desenho ali. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Y, X. Na parte positiva do Y, a força está para baixo. Na parte positiva do Y, a força está para baixo. Se na parte positiva do Y a força está para baixo, ela está entrando na lousa. Eu errei. Certo? Propositalmente, para ver se vocês captavam. Então tá aqui, ó. Aqui está entrando. Tudo bem? Ok? Na hora de avaliações, peçam os eixos do Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Augusto? Quem manda eles começar com a letra A? Ainda bem que não é a Ana. Não, e o pior é que eu chamo o Arthur de Augusto. Ó, vamos lá então. Vamos calcular o torque. Eu vou calcular o torque em relação ao centro. Só para brincar. Então, eu vou ter que achar dois vetores, né? Vou ter que achar o vetor R1 e vou ter que achar o vetor R2. Tudo bem? Vou ter que achar o vetor R2. Certo? Então, vamos lá. Acho que eu vou ter que olhar ali. Alguém só me dá uma ajuda aqui, que eu acho que esse espacinho da lousa aqui é bom. No X eu coloquei o quê? Antes que eu erre. Menos A sobre 2. Aqui. A sobre 2. B sobre 2. Menos B sobre 2. Show de bola. Então vamos calcular o torque. O torque vai ser igual R1 F1 mais R2 F2. De acordo? Todo mundo de acordo? R1 produto vetorial F1 mais R2 produto vetorial F2. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas agora a gente tem que começar a simplificar a nossa vida. Quem é F1? F1 é I, L, produto vetorial com B. Vetor campo magnético. Tá? Se eu for fazer tudo aquilo lá, cara, vai me dar um trabalho lascado. Porque vai ter um produto vetorial triplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar definir aqui quem é F1. Vamos fazer uma pausa. Vamos lá. Pausa. F1. I L1 produto vetorial B. Vamos lá. Quem é L1? L1 é esse comprimento, é um vetor, né? Qual que é o comprimento dele? A. Qual é a direção e sentido? E chapéu. Tudo bem? Então, como é que vai ficar F1? Portanto, F1 e A e chapéu, produto vetorial. Quem é o vetor B?
B na direção J, chapéu. Porque agora ficou fácil, ó. F1 igual I A Bzão. Quem é o produto vetorial? I chapéu, J chapéu. K chapéu. É o que a Ana Laura tinha falado. A força deu ao longo da direção K. Certo? Tudo bem? Aí agora vai ficar mais fácil ali a minha vida. De cabeça, por analogia, já me digam aí quem é F2. E B não. I, A, Bzão, na direção menos K, porque as duas se anulam, né? Certo? Menos I, A, Bzão, K. Porque essas duas forças têm que se anular. Pronto. Agora eu não preciso mais de você. Não por enquanto. Agora eu posso calcular o torque. Fim da pausa. Fim. Fim da pausa. Então vamos lá. Voltando. Torque igual R1. Vamos ver quem é R1? Alguém, diga para mim quem é R1. B sobre 2 na direção J. De acordo? B sobre 2 na direção J. Produto vetorial F1. I, A, B na direção K. Fala, Ana Laura, o que você não entendeu? Não, eu entendi. Então, termina. Então vamos lá. Quem é R2? Menos B sobre 2. Produto vetorial. Não, se anular, não tem torque. Não vai. Menos B sobre 2 na direção J. Produto vetorial com F2. Menos IAB na direção K. O menos e o menos? Mais. Certo? Então vai aparecer aquilo ali de novo, somando. Basta colocar um 2 aqui. É o que eu falei, se você tivesse pegado daqui direto, não tinha dado problema. Entendeu? Entenderam ou não? Show de bola? Fala, o que foi aí? Você só está olhando? Mas está entendendo? Certo? Acarreta que o torque. Vamos lá, gente. Torque. Primeiro, qual que é a direção do torque? J produto vetorial com K. Quem é J produto vetorial com K? I. I positivo. Para quem não lembra, é só você fazer isso aqui, ó. I, J, K. I com J, dá K. J com K, dá I. K com I, dá J. Se você fizer no sentido contrário, troca o sinal. Certo? Então o torque deu na direção I. E é o que a gente viu, ele não tendia girar em torno do eixo I. Tendência não era girar em torno do eixo I? Perfeito. Então o torque deu na direção I. Agora me digam aí, seus bobocas. Quanto é que deu o torque? Opa, vai ter a área. Puxa, deu, ó. O 2 mata o 2. Mas o B vai sobrar. Ok? Não vai sobrar. Não, a corrente Vai sobrar corrente. e o campo. Vai sobrar corrente. Quem mais vai sobrar? B vezes A área. Certo?
Aqui deu a direção J. Ok? Calma. Produto vetorial com quem? B na direção K. Não gostei. Não gostei. 2 com 2? Foi embora. A vezes B, área. O I eu tirei daqui. Perfeito? Isso daqui é escalar, só escalar, né? Tudo aquilo ali é só escalar. De acordo? Então escalar quer dizer que eu posso trocar de lugar. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Escrever que isso daqui é B na direção J, produto vetorial, I com A na direção K. Não posso? Não posso escrever isso? Quem é B com J? É o campo magnético. Então, torque é igual ao produto vetorial do campo magnético com quem? I vezes A na direção K. I vezes A na direção K. O I é uma propriedade de quem? Do circuito. E o A? Propriedade do circuito também. Porque o A é a área delimitada pelo circuito. Certo? Cara, eu gostaria que ficasse alguma coisa tipo campo, produto vetorial com momento. Eu vou chamar isso aqui de vetor momento de dipolo magnético. Quem é o vetor momento de dipolo magnético? É a corrente vezes a área na direção perpendicular à área. É só olhar. Eu estou chamando tudo isso de vetor momento de dipolo magnético. Só por comparação. Porque o torque do campo magnético, do campo elétrico, é momento produto vetorial campo. Então aqui eu também queria escrever de alguma forma momento vetorial campo. Aparentemente, depois vocês confiram aí, eu errei as contas, que aparentemente, no meu ponto de vista, está dando invertido. Que era para ser momento de polo magnético, produto vetorial com campo, deu trocado. É algum errinho de conta aí, depois vocês vejam. Mas o que eu quero pegar é isso aqui, ó. Esse cara aqui é o vetor momento de dipolo magnético. Que jeito que ele é? Ele é a corrente vezes a área. Aqui ele está na direção do vetor K. Olhando para o desenho, quem é o vetor K? É um vetor que é perpendicular à área. Tudo bem? Então esse cara eu vou definir como vetor momento de dipolo magnético. Tudo bem? Por que? Eu já vou adiantar. Por que eu vou precisar muito desse vetor momento de dipolo magnético? Porque no magnetismo a gente não vai conseguir isolar os polos. Você não vai isolar os polos magnéticos. Então você vai falar que a fonte de campo magnético são os momentos de dipolo magnético. Então eu vou ter que calcular o campo criado pelos momentos de dipolo magnético. Certo? Eu vou ter que calcular a força trocada entre dois momentos de dipolo magnético. Certo? Tudo bem? É que eu acho que eu errei conta. Porque que eu me lembre, mas aí pode ser erro da minha memória. Seguir a mesma igualdade. O torque do campo elétrico é momento de polo produto vetorial com campo elétrico. E o torque do campo magnético é momento de polo produto vetorial com campo magnético. Alguma consideração vetorial aí ficou perdida. Talvez aqui. Entendeu? Certo? Como é que você acha a direção? Deixa eu só falar assim, ó, porque quando eu falo vetor perpendicular à área, tem dois, né? Teria o K e teria o menos K. Você põe os seus dedos
no sentido da corrente. Pode ser aqui que esteja o erro. Para onde que está a corrente? Depende, ela está passando em todos os lados. Sim, mas qual é o sentido? Horário ou anti-horário? Eu coloquei ela saindo negativo do X, né? Certo. Então ela estava assim. Não, então deu certo. Ó. Então você usa o sentido, você põe os dedos palmares no sentido da corrente, o seu dedão vai dar o sentido do dipolo magnético. Dipolo magnético? Isso, momento de polo magnético. E olha que acontece a mesma coisa. Qual que é a tendência? A tendência do campo é alinhar com o momento de dipolo magnético. A tendência do campo é fazer o momento de dipolo magnético se alinhar com o campo magnético. Igualzinho o campo elétrico. Fala? Não é que você fez ali, mas tá trocado. Você fez assim, saindo. Só que tá entrando assim. Quem que está entrando? A seta tá entrando na luz. Em cima, tá? Não, mas daqui é força, né? Eu estou falando vetor momento de dipolo magnético. Porque, ó, vamos lá. O vetor momento de dipolo magnético de um circuito elétrico. Deixa. Olha lá, ó, Caio, para você entender melhor. Ó, eu estou definindo o vetor momento de dipolo magnético, melhor definição. Ele é igual a I, que é a corrente, vezes a área na direção do versor normal à área. Estou definindo dessa forma. Só que a uma área você vai ter dois vetores normais. E aí eu estou querendo explicar qual é o sentido que eu coloco. O sentido que seja coerente com a regra da mão direita para a corrente. Isso é escolha. Isso é escolha para as equações ficarem bonitinhas. Tá bom? Você põe os seus dedos palmares no sentido da corrente. E aí você vai ver o seu dedão tá apontando na direção do vetor momento de polo magnético. Quer ver? Vamos fazer aqui igual estava lá na hora. Então lá estava assim, ó. Acho que eu não devia ter apagado. É, Duda, agora eu sou obrigado a concordar com você. Tá quente. Agora esquentou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Olha lá, Caio. Então aqui o que acontece? Que maneira que eu vou interpretar agora? Eu vou interpretar da seguinte forma. O campo magnético está para lá, né? Está para cá o campo magnético. De acordo? Não, porque eu tinha escolhido desde o começo. O campo magnético é externo. Sou eu que imponho. Eu que estou, por enquanto. Você tem uma corrente circulando aqui. Essa corrente circulando faz surgir um vetor que eu estou batizando esse vetor de vetor momento de dipolo magnético. Esse vetor está para cima. Tudo bem? Esse vetor está para cima. Desenho ele aqui bem grandão. Está aqui o vetor momento de dipolo magnético. Esse vetor ele depende de quem? Da corrente que circula e da área. Isso, o fato desses dois vetores não estarem paralelos faz com que apareça um torque. E esse torque vai tentar fazer o quê? Alinhar esse vetor momento de dipolo magnético ao campo magnético. Por isso que gira tudo isso como um todo. Entendeu? Certo, Ana Laura? Onde que a gente vê isso assim, lá no ensino médio? Quando você tem um elétron girando em torno de um átomo, você entende aquilo como uma corrente elétrica. Pequenininha. E então aquilo ali também tem um momento de dipolo magnético. Certo?
é a origem, uma das origens do magnetismo de alguns materiais. Ok? Aí lá se chama momento angular orbital, que nada mais é que o momento de dipolo magnético. Alguns livros podem usar a letra grega Mi para momento de dipolo magnético. Certo? Ficou claro agora, Caio? Tudo bem? Então, só basicamente o dipolo magnético ele tenta alinhar com o campo magnético. Isso. O dipolo elétrico com. Exato. Está aqui um dipolo elétrico, com campo elétrico. Como é que é o campo de um dipolo elétrico? Vamos tentar desenhar o campo de um dipolo elétrico. Como é que ele é? Ele sai da positiva e morre na negativa. Ele é assim. Não tão feio igual tá o meu. Certo? Sabe o que é interessante? Se eu desenhar um vetor momento de dipolo magnético, ali está um vetor momento de dipolo magnético. Tá? Vai surgir um campo magnético. Sabe como que é o campo magnético? Segue exatamente o mesmo desenho. Portanto, vocês que vão fazer o experimento do ímã, você pode fazer um circuitinho pequenininho. Aqui, né? Você pode fazer um circuitinho pequenininho e ver que esse circuitinho pequenininho faz o mesmo desenho das linhas de campo que um ímã em barra. Certo? Qual é a grande diferença? No na parte eletrostática, eu consigo separar os polos. Aqui não. Aqui eu não vou conseguir separar os polos magnéticos. Certinho? Professor, eu tinha perguntado para você, né, se comentou que como que tem como gerar esses dois polos mesmo estando essas duas cargas, né, então, assim, no mesmo De qual que você está falando? Do magnético. Tá, que a gente... Tipo, tem meio que um polo negativo embaixo, né? Nós não vamos chamar de negativo. Mas aqui existem duas manifestações magnéticas diferentes. Duas. Inseparáveis. Até hoje. Então, aí você tinha explicado que é a própria propriedade intrínseca. É uma propriedade intrínseca da matéria. E, por exemplo, os elétrons dentro eles ficam rodando entre si? Também. Também. Certinho? Voltamos.